para todos vocês que estão me ouvindo esta manhã. Durante o mês de março, nos domingos pela manhã, nós tivemos ministrações sobre fé. E hoje nós vamos ter mais uma cujo tema é fé. E o tema dessa nossa ministração de hoje é: a fé gera ousadia. Então, queridos, nós estamos vivendo um momento em que todos nós cristãos estamos sendo desafiados a exercer a nossa fé, né? A nos posicionarmos em ousadia frente às dificuldades que têm surgido. São doenças infecciosas, diversas viroses, como a do Covid-19, o chamado coronavírus. Também, queridos, surgiram muitas enchentes que foram consequências do aquecimento global e que trouxeram mortes em várias partes do nosso país. Nós vimos também nos noticiários queimadas nos Estados Unidos, queimadas na Austrália. E esses acontecimentos, eles fizeram com que a economia mundial ela fosse abalada. E a do nosso país também. E nós cristãos, como nós devemos nos posicionar frente a tudo isso? Então, queridos, a situação exige que nós cristãos nos levantemos em fé, com ousadia e autoridade, crendo que esta situação pode ser modificada, transformada pelo poder do nosso Deus. Temos autoridade no reino espiritual, mas essa autoridade ela não é de nós mesmos, mas pelo que nós somos em Jesus, pela a nossa identidade com o Senhor Jesus, não é? E por isso, e pelo que Ele já conquistou na cruz por nós. Então nós temos autoridade no seu nome. Então nós temos autoridade de nos posicionarmos em fé, em ousadia, à frente e em frente de todas as circunstâncias, com a firme convicção, né, que Deus está no controle de tudo, que para Deus nada é impossível e que Ele tudo pode. E também nós sabemos, de acordo com a palavra, que nós podemos pedir ao Pai o que quisermos, não é? Desde que as nossas vidas, queridos, e os nossos pedidos, eles estejam de acordo com a palavra de Deus. E às vezes, sempre as pessoas perguntam: o que é fé? Queridos, a fé, ela é uma certeza que Deus é o Criador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado aqui na terra para nos salvar. E que a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, querido, a fé, ela se estabelece nos nossos corações e em nós, quando nós temos esta forte convicção das verdades que são eternas. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 11, e vamos ver os versículos 1 e 6, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, queridos, ela vai gerar em nós uma forte convicção que Deus é o Todo-Poderoso, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que a palavra de Deus, ela é a verdade. E esta convicção, ela gera em nós uma ousadia, né? Uma ousadia de agirmos de acordo com o que a palavra de Deus diz, para agirmos em fé, para enfrentar qualquer circunstância que possa estar acontecendo nas nossas vidas.
e também do nosso país. Então, queridos, nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos ou pelo que nós sentimos. E nós não podemos tratar batalhas espirituais sem fé. Mas a Bíblia diz que a única batalha que nós devemos travar é a batalha da fé. E o que é a ousadia? A ousadia é a característica daquela pessoa que é ousado. É aquela pessoa que é intrépido, que é corajoso, que não recua perante o perigo, que é impetuoso, não é? E vamos ler agora lá o que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 7 e 8. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8. E eu vou ler aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Evangelho, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Queridos, esses versículos se referem a instruções que o apóstolo Paulo está dando a seu discípulo Timóteo. Não é? E ele diz para Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de coragem. E Deus também nos deu espírito de poder. Deus nos deu um espírito de amor e de equilíbrio. Não é? Então, queridos, a gente observa também que Paulo fala para Timóteo que Timóteo não deveria se envergonhar de pregar o Evangelho, né? Então, da mesma forma, nós não devemos, como os cristãos, nos envergonhar de pregar o Evangelho aonde nós estivermos, dentro da igreja, nas ruas, no seu trabalho, no seu prédio, na sua rua, aonde você vier. Você deve pregar ao Senhor Jesus. Você deve fazer o Senhor Jesus conhecido, fazer com que as pessoas conheçam o que Jesus já conquistou para nós naquela cruz, não é? E da mesma forma, Timóteo também diz, Paulo diz a Timóteo, como nós vimos aqui, que Timóteo ele não deveria se envergonhar de Paulo, porque Paulo passou grande parte do ministério dele preso em prisões. Então ele instrui a Timóteo, e essas instruções que foram passadas, elas também servem para nós, que somos a igreja de Cristo. Mas agora nós vamos ver algumas instruções que o Senhor Jesus passou para nós. E essas instruções vão estar no livro de Marcos, no capítulo, Marcos, capítulo 16, nos versículos 17 a 18. Então, vamos ler lá, que diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Queridos, esta passagem de Marcos, ela acontece quando Jesus já havia morrido, né? Ele estava ressuscitado e ele vai dar as instruções finais aos seus discípulos, o que ele gostaria que os discípulos fizessem depois que ele já estivesse lá no céu. E observe que diz nesse versículo 19
que ele, depois disso, ele subiu os céus e está sentado à direita do Pai. E os discípulos, obedecendo as instruções de Jesus, eles saem para pregar o Evangelho em toda parte. E o Senhor, como está dito aqui, confirmava esse ensino por meio de sinais que iam seguindo os discípulos. Queridos, vamos ver agora no versículo 17, que diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que sinais são esses que acompanham aqueles que creem em Jesus? O primeiro, Jesus já nos diz: em meu nome expulsarás demônios. E que demônios são esses? Quando nós trazemos para o nosso contexto atual, nós podemos, em nome de Jesus, expulsar demônios de doença, qualquer tipo de doença. Nós podemos orar em nome de Jesus e declarar saída da doença. Nós podemos também enfrentar espíritos que levam à miséria, ao medo, ao alcoolismo, à incredulidade, à discórdia que possa estar vindo no momento da tua casa. Qualquer circunstância que esteja por trás, gerada pelo inimigo, nós temos autoridade de mandar essa circunstância sair da nossa casa, da nossa vida e da vida daqueles familiares ou daquelas pessoas pelos quais o Senhor nos direcionou para orar. Então, querido, nós devemos nos posicionar em fé, com ousadia, se necessário, não é? Expulsando todas as influências que vêm em nossas casas, nas nossas vidas, no nosso trabalho, declarando a palavra de Deus. E anular. Temos autoridade no nome de Jesus de anular e fazê-las parar. O importante é que nós não desistimos e continuamos firmes e crendo. Não estou dizendo esta manhã para você sair por aí expulsando demônios, a não ser que você tenha sido guiado pelo Espírito Santo para isso. Mas nós podemos nos posicionar, levantar com ousadia e autoridade e expulsar na nossa casa, na nossa vida, nos nossos familiares. Temos autoridade sobre as nossas vidas, queridos. Você tem autoridade sobre a sua família, você tem autoridade sobre o seu filho, então se levante. E quando a gente traz isto para o contexto atual que nós estamos vivendo agora, não é? Nós podemos declarar, queridos, que o Brasil ele não vai entrar em recessão, que ele vai crescer, nos posicionarmos e trazer à existência crescimento para o Brasil, mesmo que os prognósticos sejam que não vai crescimento, que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, mas nós temos uma palavra, nós temos o nome do Senhor Jesus, então a gente vai chamar a existência, crescimento no Brasil, Brasil próspero, Brasil crescendo, não importa a circunstância, porque nós temos um Deus que é maior que qualquer circunstância e Ele não vai permitir que o nosso Brasil entre em nenhuma recessão e que nós não passemos por dificuldades financeiras e outras qualquer, né? Então, queridos, uma outra coisa importante que eu tenho que dizer é que nós devemos acreditar que nós temos esta autoridade, que ela não veio de nós mesmos, né? Essa autoridade que está em nós é por conta do Senhor Jesus, é pelo que Ele já conquistou para nós na cruz. Por estarmos conectados com o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. E você tem que lembrar e crer que nós fomos comprados, nós já fomos remidos pelo sangue de Jesus, fomos justificados e tornamos juntos perante Deus pelo sacrifício de Jesus. E um outro aspecto que Jesus também nos diz nesse versículo 17, ele diz: aqueles que creem em Jesus falarão novas línguas. Então, queridos, nós devemos seguir as instruções do Senhor Jesus e continuando a falar em línguas, porque nós sabemos
que quem ora em línguas, ora em espírito e que se edifica a si mesmo. Então, vamos seguir essas instruções. Já no capítulo, do versículo 18, Jesus diz: se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Queridos, trazendo esse versículo poderoso para o contexto que nós estamos vivendo agora nesse momento sobre o coronavírus, porque nós sabemos que nós contraímos a doença quando nós ingerimos pela boca, pelo nariz e pelos olhos. Então é por isso que a gente tem muito que lavar as mãos, que a gente não pode se colocar perto de outras pessoas, de aglomerados, e ter todos os cuidados de limpeza, porque sabemos, de acordo com a ciência, que ele não morre rápido, que ele fica no ambiente. Mas se acontecer que, se você ingerir esse vírus, nós temos que nos posicionar e crer nesta palavra, porque a palavra diz que nada nos fará mal. Se nós ingerirmos qualquer coisa mortífera, não nos causará dano. Então é nessa palavra que eu creio, eu faço, eu cuido tudo, mas eu creio que se por um acaso eu ainda tocar, não vai me fazer mal, porque esse vírus, ele vai morrer no meu trato digestivo, né? E outra coisa que Jesus fala ainda nesse versículo, que é no 18, que ele diz que se nós impusermos a mão sobre os doentes, eles ficarão curados. E nós devemos realmente seguir essas instruções do Senhor Jesus de impor a mão sobre os doentes, orar por eles. Mas neste momento, no contexto que nós vivemos agora, nós não podemos se aproximar de ninguém, muito menos de doentes. Não é mais, nós temos uma arma poderosa. Nós poderemos orar em nome de Jesus. Nós podemos clamar ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele pode levar o seu sopro de vida. Neste momento, o Senhor Jesus pode levar um sopro de vida em todos os doentes que estão ao redor do mundo, ao longo do mundo. Porque Jesus é o sopro da vida. Ele é o pão da vida. E ele pode curar esses doentes. E nós sabemos que a palavra diz que quando Jesus morreu da cruz, como está lá em Isaías 53, ele levou sobre si todas as enfermidades. E essa virose é uma das outras enfermidades que existem, né? E nós sabemos, queridos, que Deus é um Deus de saúde, né? Então, neste momento de pandemia, vamos nos levantar em autoridade, no nome de Jesus, e dizer: vírus, coronavírus, morra, em nome de Jesus. Morte a esse vírus, em nome de Jesus. Nós devemos dizer na nossa casa e declarar que esse vírus, ele vai ser destruído e que ele não vai causar mal ao nosso país. Claro que primeiro nós temos que ter todos os cuidados, porque a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, né? E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grandioso, maravilhoso, misericordioso e é um Deus de saúde. Não é? E ele diz lá no Salmo 103, no versículo 3, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Mas continuando, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele nos dá um exemplo prático como nós devemos agir em ousadia, em fé. Vamos ler esse exemplo? Abram suas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 a 41. Todos lá? Que diz o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. E Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo:
E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, e eu te pergunto esta manhã: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que as doenças lhe obedecem? Que os demônios lhe obedecem? É o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o Filho de Deus, aquele que pagou a sua vida com preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, queridos, esse versículo acontece quando Jesus, ele está com os seus discípulos junto no mar da Galileia. E depois disso, Jesus diz: passemos para o outro lado. E quando eles estão no mar da Galileia, levanta-se uma tempestade de ventos forte que faz com que as ondas fiquem bastante revoltas e o barco começa a encher. E os discípulos, claro, apavorados, eles vão recorrer a Jesus. E eles pedem a Jesus para Jesus resolver aquela situação. Mas o que a gente... E Jesus vai realmente e diz: aquieta-te, mar e vento. E tudo voltou à bonança, porque tudo obedece à voz do Senhor Jesus. Mas o que Jesus esperava era que eles mesmos tivessem tomado a frente da situação. Jesus espera muitas vezes que nós mesmos nos levantemos em autoridade, em seu nome, para resolver situações que estejam se levantando. E é por isso que Jesus diz para os seus discípulos: por que são tão tímidos? Ainda não tens fé? Jesus pode estar perguntando agora, neste momento, para a sua igreja: por que são tão tímidos? Medrosos? Cadê a fé de vocês? Jesus espera que nós nos levantemos em oração, em palavras, em autoridade, repreendendo qualquer circunstância que se levante nas nossas vidas e também declarando morte a esse vírus, em nome de Jesus, não é? Então, é isto que nós devemos fazer. E muitas vezes nós nos perguntamos: o que eu devo fazer para ter mais fé? A coisa mais importante para você ver sua fé aumentar, crescer, é você se expor à palavra de Deus. É você ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que está escrito nas Escrituras, né? Então nós devemos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, e a nossa fé vai crescer. Um outro aspecto para que a gente possa ter a nossa fé aumentada é que nós precisamos ter consciência da nossa identidade em Cristo. Quem somos nós em Cristo? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 8, nos versículos 14 a 15. Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 15, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão ou de covardia, para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoração, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e
corderdes com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos, estes versículos nos falam que nós somos filhos de Deus. Creia que você é filho de Deus, que você foi adotado por Deus, você foi adotado como filho. E isto é consequência de que quando você aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus, ele veio morar em o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele veio habitar no seu coração. E como a palavra diz, como está aqui no versículo 14, pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, não é? Então, queridos, que o Espírito Santo de Deus, esta manhã e todos os dias da sua vida, ele possa orientar todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, todo o nosso agir, não é? Porque, queridos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós fazemos morrer todas as obras pecaminosas que estão em nós. O Espírito Santo de Deus nos ajuda com força para vencer tudo aquilo que tem batalhado, lutado contra as nossas vidas. E como está dito lá, como está dito nesses versículos que lemos, nós não recebemos um espírito de medo, não é? Mas nós recebemos um espírito de poder, porque nós fomos adotados. Então, queridos, é isso que nós devemos trazer para dentro da gente e essa certeza. Mas vamos ainda, para você se convencer um pouco mais, vamos abrir a Bíblia lá que está em 1 Pedro, no capítulo 2. Abram lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, a palavra nos garante que nós somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo, e também diz que nós somos uma nação santa, sacerdócio real, e que somos um povo de exclusividade de Deus, e que Ele já nos resgatou, como está dito aqui, das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos pregar o Evangelho e viver uma vida de plenitude, em vitória no Senhor. E nós também podemos perguntar ainda esta manhã: o que fazer para eu ter ousadia em fé para enfrentar todas essas circunstâncias? Tantas que se levantam em nossa vida, né? São tantas circunstâncias, são tantas lutas que nós travamos durante toda a nossa vida. Então, o que eu faço para eu ter essa ousadia, para que eu tenha essa firmeza? Então, nós temos que usar as armas espirituais. Nós não vamos vencer nenhuma batalha pela nossa força, pelo nosso braço, mas nós já temos armas espirituais que estão disponíveis na Bíblia para que nós possamos usar. Então, queridos, vamos ver então, abrir a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4. Desculpem, certo. 2 Coríntios, como eu já falei, no capítulo 10, no versículo 4 a 6, que diz o seguinte, vamos lá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Estamos prontos para punir toda obediência. Isso foi o 6, mas vamos deixar esse 6.
Queridos, esta palavra de Deus nos diz, não é, que nós temos armas, ferramentas espirituais para vencer qualquer circunstância, né? Então elas são as armas que nós precisamos, as ferramentas, elas são encontradas no próprio Deus, na sua própria palavra. Então, queridos, não é pela nossa força, mas pela força daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E a palavra fortalezas são pensamentos contrários, falsos, errados contra a palavra de Deus. E os sofismas são as filosofias, raciocínios, esquemas do mundo. São todas essas ideias falsas contra o conhecimento de Deus, que impedem as pessoas de virem para Deus, de adorar a Deus, de estar na sua presença, de reconhecer Deus como grande, poderoso na terra, né? Mas a verdade das Escrituras Sagradas e esta verdade de Deus, ela pode destruir todas essas fortalezas. Então, querido, se esta manhã você tem pessoas na sua família que estão prisioneiras do inimigo, que estão presos em drogas, em qualquer outro vício, como bebida, ou na idolatria, ou qualquer que seja a prisão que impede do teu filho ter uma vida plena no Senhor, do teu familiar ou do teu marido, nós temos essa palavra de Deus, não é? Que ela é poderosa para destruir qualquer fortaleza. Então nós devemos resistir ao diabo e às suas investidas em fé, confiando na palavra e nas promessas de Deus, firmes nas palavras, sem duvidar, não é? Nós temos que nos apegar, ter fé naquele que é o autor e consumidor da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. E lá em 1 Timóteo, vamos abrir lá, que diz o seguinte, 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, que diz: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitos testemunhas. Querido, o Senhor Jesus instruiu, né, a Paulo, que Paulo vai dizer isso para Timóteo, e que nós temos que combater o bom combate da fé. A nossa batalha é em fé, nos posicionando em Deus, em Jesus. Então a primeira arma, querida, a mais poderosa de todos, não importa a circunstância, a maior delas é orar e clamar ao nosso Deus. Então, queridos, nós vamos ver agora apenas 3 versículos que estão em Salmos, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais. Então vamos abrir o primeiro, que é o Salmo 50, Salmos 50, versículo 15, que diz: clama a mim no dia da angústia. Clama a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. No Salmos 17, versículo 6, Salmos 17, versículo 6, diz: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes, inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Lá no Salmo 120, no versículo 1, Salmos 120, versículo 1, que diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Então, queridos, a gente observa por esses versículos e pela nossa experiência em vida que nós temos que nos prostrar ao Senhor. Nós devemos nos clamar. Se possível, se você pode, clama de joelho, ora de joelhos. E se puder ainda, dependendo da circunstância que você tenha que enfrentar, fica com a cara no pó, como se diz, com a cabeça no chão, se prostrando perante o Senhor e clamando a Ele por sua bondade e a sua misericórdia, né? E uma outra arma poderosa que nós temos é a arma do louvor. A palavra de Deus diz
que o Senhor habita nos seus louvores. Então a gente vai encontrar isso lá nos Salmos. Aliás, nós vamos encontrar isso nos Salmos, em vários Salmos, em vários trechos da Bíblia também. E nós vamos ver aqui, lá no Salmo 34, no versículo 1 a 4. Vamos lá? Todos lá. Salmos 34, versículos de 1 a 3, que diz: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Então, queridos, o louvor junto com a oração são as armas muito poderosas para se enfrentar qualquer circunstância que nós estamos passando em nossas vidas. A outra arma bem poderosa, que nós já falamos ela desde o começo, né? Então nós já vemos falando, que é declarar a palavra de Deus. Nós já temos dito que você deve declarar a palavra de Deus sobre circunstâncias, procurando versículos que se adequem àquela situação que você vem passando e você fala em fé e em ousadia. Então vamos abrir agora nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 13 e 14. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isto falei. Também nós cremos, por isto falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então, queridos, nós já sabemos e já nós conhecemos que a palavra de Deus, as verdades, elas entram no nosso coração e ela vai nos dar essa força e ousadia. É por isso que eu falo. Então, eu criei, por isso é que eu falo a palavra de Deus. E por que que eu creio nesta palavra de Deus? E por que que eu sei que eu posso declarar essa palavra de Deus frente a qualquer circunstância? É pelo que está escrito, queridos, em Hebreus e em muitos outros pontos da Bíblia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: pois a palavra de Deus, então, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do espírito. Então, queridos, é por isso que nós cremos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela julga, ela vê tudo, ela muda, ela derruba fortalezas, ela derruba qualquer tipo de pensamento, porque, como ela diz, ela é uma espada cortante e vai cortar qualquer situação em nossas vidas. Só precisamos continuar firme, declarando essa palavra até que ela aconteça. E, queridos, uma outra arma, ferramenta que nós temos poderosa é exercer autoridade em nome de Jesus. Nós precisamos firmes e crer nessa autoridade, exercer essa autoridade. Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 10, o que é que o Senhor Jesus nos diz. Lucas, capítulo 10, nos versículos de 17 a 20. Quais são as instruções de Jesus? Que Jesus nos diz? Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões,
sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrem-se, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, arrolado nos céus. Então, queridos, nesses versículos aqui, o Senhor Jesus, ele havia mandado os seus discípulos ir naqueles povoados na frente dele. E depois Jesus iria passar lá. E os discípulos, eles ficaram assim, maravilhados. Porque quando eles pregavam a palavra, expulsavam demônios, curavam. E tudo acontecia no nome de Jesus. E eles deveriam estar pensando, meu Deus, o teu nome é muito poderoso, Senhor. Porque em teu nome os demônios saem, os coxos são curados, as enfermidades são curadas. Mas observe que Jesus diz para ele algo bem mais importante. É que o mais importante, queridos, é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E isso só acontece quando nós realmente já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Que nós somos guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus, levando uma vida de santidade, de obediência ao Senhor. Porque, como a palavra de Deus diz, e nós acabamos de ler, há poder no nome de Jesus para destruir qualquer vírus, qualquer circunstância que apareça na nossa vida. E repetindo de novo, não é pela nossa força, mas pela força que há em Jesus. E dentro dessas últimas armas, nós vamos falar que é ser fortalecidos na força do seu poder. Então, queridos, a força que nós temos para até orar, para clamar, para louvar ao Senhor, para exercer a autoridade, para declarar a palavra, essa força ela não vem de nós, essa força vem de Deus. É o Senhor que nos fortalece na força do seu poder. É pelo poder de Deus, não pelo nosso próprio poder. É o Senhor que nos reveste de poder. E vamos ler lá isso. Vai estar escrito lá em Efésios, no capítulo 3, nos versículos de 16 a 19. Efésios, capítulo 3, nos versículos de 16 a 19, que diz o seguinte: E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Oro para que vocês tenham raízes e sejam alicerçados no amor, porque assim, junto com o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês. Queridos, esses versículos, eles nos falam que o apóstolo Paulo, ele está orando pelos cristãos que estão lá em Éfeso, né? Frente às perseguições que eles estão enfrentando, que eram terríveis. E Paulo diz: eu oro a Deus para que vocês sejam fortalecidos com a força e o poder que vem de Deus, que eles sejam fortalecidos com a força e a plenitude do Senhor. Então, querido, nós precisamos, como eu já falei antes, dessa força que vem do próprio Deus, que vem do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos nos posicionarmos durante todas as nossas vidas em autoridade, crendo em Senhor Jesus, não é? Tendo ousadia e fé. E para finalizar, que tudo isso que nós estudamos hoje, que nós vimos hoje, e que você tem escutado de ministrações, que você tem lido a palavra, como eu já falei,
ouvido tantas e tantas ministrações, que você possa criar em você, ter em você uma fé tamanha que você possa mover montanhas como o Senhor Jesus disse. Então esperamos que todos nós podemos ter temos essa fé tamanha, porque na hora que a gente ordenar e disser para essa circunstância, saia e se mova, que assim vai acontecer pelo que nós dizemos. Então eu vou só ler, porque nós não poderíamos deixar de ler o nosso versículo principal, que é o Marcos 11, 22 e 23. Marcos 11, 22 e 23, que diz: e Jesus respondendo-lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, queridos, que nós tenhamos esta fé de mover montanhas hoje e sempre. Amém? Então espero que você tenha sido abençoado com esta palavra e tenha sido edificado. Então, queridos, agora nós vamos passar para os momentos de dízimos e ofertas. É um momento bem importante dos nossos cultos, esse momento em que nós devemos ofertar e dizimar ao Senhor. Queridos, você pode, neste momento, fazer transferências para a nossa conta, que é no Banco Sicredi, que você vai ver aí na tela. Você também pode pegar o seu dízimo ou a sua oferta, guardar em um envelope e levar na igreja no momento que for designado para você levar lá. A gente tem os dias certos que você pode entregar lá. Então vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. Ela está escrita lá em Provérbios. Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Então, queridos, independente do que nós estamos vivendo ou passando, o Senhor diz que nós devemos honrar Ele, entregando a Ele as primícias de toda a nossa renda, de tudo aquilo que nós recebemos. Nós devemos separar aqueles 10% e entregar na casa do Senhor, para que na casa do Senhor haja mantimento, para que a casa do Senhor possa pagar as suas contas e possa se fortalecer, não é? Para que nós possamos continuar, a manter os nossos vídeos em dia, pagando as nossas contas, e você seja abençoado, ouvindo uma palavra de Deus, estudos vindo da parte do Espírito Santo. Então, queridos, se você está agora na tua mão com uma oferta que você quer fazer no seu discipulado, então olha, coloca ela assim, ou mesmo assim, levanta a tua mão e vamos orar. Então, Pai, querido e amado, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos e te entregamos, Pai, nas tuas mãos, nossos dízimos e as nossas ofertas. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe todos aqueles que são dizimistas e ofertantes, que o Senhor sempre faça com que haja recursos para nós podermos ofertar e dizimar, que nunca falte, que nós possamos cada vez mais sermos prósperos espiritualmente e materialmente. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja, a nossa igreja, ela possa crescer em Cristo Jesus, e nós já te agradecemos. Amém.